Fala pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês aí? Estão me ouvindo bem? Aline, Camila, Benhur, Anderson, Edmara, Matheus, Tiagão, William, Jéssica, Milena, Pamela, Lucas. Pessoal, queria saber de vocês o que vocês querem saber hoje, o que ficou mal explicado ontem para a gente voltar. Sei que deu um tempo para vocês dar uma digerida do assunto, entender um pouquinho melhor e provavelmente hoje deve estar com algumas outras dúvidas também. Vamos começar tirando dúvidas, eu vou fazer também uma revisãozinha, uma boa revisão antes de começar. Eu estou vendo que tem gente aqui, bastante gente que perdeu algumas aulas ontem. A gente faz uma revisão rápida antes de começar o assunto lá. Então, podem deixar aí, pessoal, pelo chat, ou pode abrir o microfone, o que vocês querem que volta mais, o que vocês querem saber mais, para depois a gente começar. Qual que é o nosso compromisso hoje? Ver sobre o controle de carga de treino, tá? Tudo que a gente falou ontem lá, como que a gente vai controlar esse treino agora, medir, né? De semana a semana, a proposta pela PSE e nós vamos também colocar bastante formatos de treinos, principalmente de WODs, né? Sei que vocês têm bastante dificuldade de montar WODs, então a gente vai dar algumas propostas de montagem de WOD de acordo com as vias energéticas, né? Então, com essas ferramentas na mão aí, vocês conseguem montar bastante treino aí. Vamos lá? Pessoal, vai deixando as perguntas de vocês aí pelo chat, que eu vou fazer uma revisão aqui rapidona, e aí vocês vão tirando as dúvidas de vocês, o que ontem não ficou muito bem explicado para a gente voltar aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o material aí? Certinho? Pessoal, vamos fazer uma revisão rapidinha. Ontem a gente começou falando sobre princípios de treinamento desportivo. Acho que essa parte eu não vou voltar muito com vocês. Uma parte mais geral, não está tão envolvida com a questão do CrossFit em si, mas a gente precisa lembrar bastante coisa lá que a gente viu ontem, de alguns princípios, né, de interdependência, volume e intensidade, princípio da conscientização, que é importante a gente explicar para o nosso aluno, né, para que e para que eles estão fazendo esse treino, os princípios da sobrecarga, né, então, sobrecarga e adaptação, então para a gente gerar adaptação, a gente tem que fazer uma sobrecarga semana a semana, tem que ondular as semanas, temos que dar uma continuidade, né, o princípio da continuidade, então não adianta a gente programar cada semana ou cada mês sem uma conexão um com o outro, sem um ciclo um com o outro, que não, senão não vai ter continuidade, senão você não vai conseguir desenvolver a capacidade que você está procurando desenvolver no seu aluno.
esses foram os principais princípios que a gente falou ontem, né, que a gente tem que respeitar aqui na programação. Falamos sobre intensidade, sobre treino de carga e resposta, né, que uma turma é bastante heterogênea, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente teve um exemplo ontem ao final da Jéssica, de um treino que ela fez com a turma dela, que o coach passou o mesmo treino e não orientou cada time ou cada dupla a fazer o treino de uma forma diferente, não adaptou, e teve pessoas que achou o treino leve, teve pessoas que achou o treino pesado, teve iniciante que fez treino igual, entendeu? Então, essa foi o grande exemplo que teve ontem sobre essa questão de carga de treino versus respostas, que o ideal seria o quê? Adaptar a carga de treino, tá? Para cada individual, para todo mundo ter a mesma resposta. Então, esse é o segredo da coisa, esse é o segredo do coach e o segredo do boxe. Você tentar pegar um treino, jogar para uma turma grande, heterogênea, e todo mundo treinar a mesma coisa, tá? Falamos bastante sobre intensidade também, que o gesto técnico ele é fundamental para você adquirir intensidade. Então, a gente falou ontem que não adianta você colocar o aluno para fazer um movimento que ele não sabe, ou faz muito pouco, faz um, faz dois, e tem que ficar o tempo inteiro parando e quebrando. Compensa você fazer uma adaptação para ele, para que ele continue nesse movimento, para que ele tenha uma consistência, porque assim ele consegue gerar intensidade no treino dele. Falamos também quanto à orientação de carga para você conseguir fazer alterações de intensidade durante o treino ou durante a prescrição. Né? Você pode aumentar a intensidade quanto à carga, quanto a percentual, quanto à quilagem, né? Duração daquele estímulo, volume, número de repetições e descanso, né? Aumentando o descanso, diminuindo o descanso e o caráter desse descanso, se ele é ativo ou se ele é passivo. Então, dessa forma, você consegue manipular as intensidades durante um treino ou durante uma periodização, uma programação. Então, só para vocês terem um exemplo lá de ontem, a Jéssica falou que a amiga dela treinou junto com ela e era iniciante, fez o mesmo treino com a turma, então qual que era a forma de manipular a intensidade para ela? Era pegar o volume de treino, no mínimo cair pela metade ou um terço, né? Era tirar todo aquele volume que tinha lá, quebrar no meio, ou até 40% daquele volume, então já mexi em número de repetições, tá? Provavelmente eu não passaria um treino para ela de 30 minutos, tá? O treino dela ia ficar ali em 10, 12 minutos, dependendo como ela ia respondendo para mim, tá? Com certeza eu ia colocar intervalos de rest entre as séries, então eu ia manipular o treino dela de uma forma que eu ia montar séries de 3, 4 exercícios que estavam lá. Ela ia fazer o mesmo treino, ia fazer o wall ball, ela ia fazer a push-up, ela ia fazer o step box no lugar do box jump, ela ia correr, tá? São elementos simples que uma pessoa que já tem histórico de atividade física, mesmo parado por um tempo, ela conseguiria realizar sim. Só que, claro, com as adaptações, com uma bola leve, muito leve, né, com subida na caixa, porém eu ia dividir de uma forma que ela fizesse uma rodada a cada 1 minuto e 30, e eu ia dar mais 1 minuto e 30 para ela descansar, e nisso ela ia rodar 4 vezes, 5 vezes, e eu ia, pela percepção de esforço com ela, ó, terminou a terceira rodada, como é que você tá? Aguenta fazer uma quarta rodada? Não aguento. Terminou a quarta, como é que você tá? Ó, já pegou mais, já tô bem cansado. Ó, podemos parar por aqui, ou se você ainda tiver condições, nós vamos fechar numa quinta rodada. Então, você conseguiu mexer, né, nesses 4 itens, nesses 5 itens, onde você tirou toda a intensidade ou aumentou a intensidade de treino, nesse exemplo que eu dei. Falamos sobre os sistemas energéticos, né? Sobre as vias energéticas, que aí eu vou usar a. Deixa eu ver aqui. Que eu vou usar o Luiz Sordi ali para explicar, para resumir ali.
Na minha outra câmera ali, pessoal, que está passando, só vou fechar o meu microfone aqui. Tá aparecendo aí, pessoal? Dá para ver aí? Dá para ver aqui? Tá muito longe? Tá perto? Vou trazer um pouquinho mais para perto. Beleza? Pessoal, então a gente falou sobre as vias energéticas lá. Isso é muito importante, pessoal, porque essa é a base de treino nossa do Endurance. Então, na hora que a gente for prescrever os treinos do Endurance, tá? Tem que saber isso aqui. Se não souber isso aqui, a gente não consegue prescrever os treinos. Não sabe o que é um treino de potência aeróbica, não sabe o que é um treino de capacidade aeróbica, não sabe o que é um treino de potência anaeróbica, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente saber. Então, a gente falou lá que existe basicamente duas grandes vias energéticas, as anaeróbicas e as aeróbicas. Tá? As vias anaeróbicas, elas se dividem em alática e lática. Tá? A lática é um estímulo muito rápido que não tem tempo de fazer produção de lactato. Tá? Duração ali de 10 a 20 segundos no máximo, onde você dá 100% da sua intensidade. Tá? Utilização do creatino fosfato como fonte de energia, uma energia que está ali à disposição, não precisa de uma reação química, você simplesmente pega esse substrato e transforma ele em ATP muito rápido, tá? Dei alguns exemplos aqui, né? 1 RM, 3 RM de algum exercício, um tiro de 100 metros, tiros de bike, de remo de 10 segundos, de 20 segundos, tá? São exemplos de atividades anaeróbicas aláticas. Os treinos de levantamento de peso que você faz ali 2 repetições, 3 repetições, 4 repetições, tá? Potência, né? Treino de potência submáxima, potência máxima, vai entrar tudo aqui na anaeróbica alática, tá? A anaeróbica lática já é um pouquinho mais demorado lá, chegando a 1 a 2 minutos de estímulo, tá? Já tem produção de lactato, então esse lactato ele provoca o quê? Fadiga muscular, tá? Os íons H+, né? Que é produzido nessas reações químicas, né? A gente não consegue remover esses íons, na verdade ele se liga, né? E ele acaba atrapalhando a contração, né? Da actina com a miosinosítio lá, ele acaba atrapalhando para fazer a ligação e ele não consegue deslizar lá. Então acaba provocando uma fadiga muscular. O músculo fica retido, fica duro. Você não consegue contração, tá? Então, quando você tem uma atividade lá onde você está usando 90% da sua capacidade, 90% da sua intensidade, com a duração de 1 a 2 minutos, onde você usa o glicogênio muscular, tá, como forma de produção de energia. Então é importante a gente ter que saber disso, porque como que você vai estimular essa via em um treino? Você vai colocar treinos de 1 minuto, de 2 minutos, tá? Para quê? Para você estimular, para a hora que você entrar em treinos aeróbicos mais intensos, você ter uma capacidade de resistir à fadiga maior. Então isso é muito importante a gente colocar esse tipo de treino, igual eu disse, pelo menos uma vez para cada semana, tá? No período de base, uma vez para cada semana na preparação específica, para a hora que você entrar com os odds, uma características mais de crossfit mesmo, mais de competição, no período pré-competitivo, o seu aluno tem a capacidade de resistir mais, né? O seu limiar anaeróbico melhorou, ele conseguiu resistir mais à fadiga e ao estímulo, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente não falou ontem, mas é essencial na hora de vocês montarem o treino, o que vocês têm que pensar? Quanto menor o estímulo, quanto menor o tempo, tá? Vou colocar aqui, quanto menor o tempo de trabalho, quanto menor o trabalho, maior o descanso. Por quê? Quanto menor o tempo, você não utiliza um percentual de intensidade maior, da sua energia maior. Então você tem que ter um descanso maior para recuperar aquela via lá.
Você tem que dar um tempo para recuperar a via para você utilizar a via de novo. Então, por exemplo, você passou um treino lá de LPO ou de agachamento que ele está usando lá, uma carga extremamente alta, 80% da carga dele, 85%, 90%, 2 repetições, 3 repetições, 4 repetições. Ele demorou ali 20 segundos para ele fazer aquelas repetições, 10, 20, 30 segundos. Você vai dar 30 segundos para ele se recuperar, 1 minuto para ele se recuperar e já voltar a dar aquele esforço máximo, provavelmente ele não vai conseguir mais manter aquele estímulo máximo. Você tem que dar um tempo maior de recuperação para ele, tá? E qual é o tempo que a gente colocaria aqui para essa via? Pelo menos, tá? Pelo menos de 6 a 10, 12 vezes. Anota aí, pessoal. Tá? Pelo menos de 6 a 10, 12 vezes. Ou seja, se for estimular de 10 segundos, você vai descansar no mínimo 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, entendeu? O estímulo de 20 segundos a 30 segundos, vai ter que descansar uns 2 minutos, 2 minutos e meio. Por isso que vocês veem o pessoal treinando LPO. Pessoal, como é que o pessoal treina LPO? LPO não é praticamente anaeróbico, alático, ou você vê os caras do LPO fazendo 10, 20, 30 repetições? Não vê. São complexos de 3, 4, muito rápido, explosivo, faz, deu 10, 15 segundos, 20 segundos, coloca a barra no chão, os caras fazem o que? Senta, fica lá 10, fica 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, se recupera a via, vai lá e faz mais uma série de uma forma muito explosiva. Por quê? Eles precisam de tempo para recuperar a via energética deles. Beleza? Combinado? Aqui na anaeróbica lática, a mesma coisa, pessoal. É um estímulo maior, uma duração maior, e eu preciso de um tempo maior para recuperar essa via também. Preciso de um tempo maior para recuperar essa via também. Qual seria esse tempo? Pelo menos de 3 a 5, 6 vezes. Tá? 3 a 5, 6 vezes. Tá? Anota aí, pessoal, de 3 a 5, 6 vezes. Então, era aquele exemplo que a gente deu lá de treino de potência anaeróbica. 1 minuto máximo lá. Tá? Fiz a bike, saí da bike, joguei o wall ball, terminou o wall ball, me sobrou 10 segundos, eu fiz 5 burpees lá, máximo de burpees. Fechou. Eu dei 3 minutos de rest, 3 minutos para descansar, para recuperar a via, para repor o glicogênio muscular, tá? Para ele utilizar de novo como fonte de energia, para depois eu vir e dar os meus 90%, meu PSE 9,10 o máximo que eu puder dar naquele 1 minuto lá. Entendeu, pessoal? Entendeu que isso são informações extremamente importantes na hora de vocês manipularem o treino? Na hora de vocês montarem o treino de vocês? Sem essas informações, vocês não vão conseguir montar o treino de vocês. Se vocês não tiverem essas informações, todos os treinos de vocês vai ser sempre a mesma coisa. Um aeróbico oxidativo ou um aeróbico de potência aeróbica, dependendo como vocês montarem. Tá? E a segunda grande via lá, pessoal, via aeróbica glicolítica. Tá? Aeróbica, tá? Que a gente subdividiu ela em 2 vias. Uma aeróbica mais de transição do metabolismo anaeróbico para o aeróbico, que a gente chama de glicolítica, que ela é aeróbica, ela tem presença de oxigênio, porém, ela ainda tem muita presença de lactato, ainda tem muita presença de produção de lactato. Entendeu? É uma via que ela vai transitar ali, dependendo da intensidade. Aumentando, você vai uma via anaeróbica, você diminui o pace, você volta na via aeróbica. Tá? É essa via, pessoal, que a gente fica principalmente na maioria dos nossos treinos de WOD, workout, esses treinos que a gente está acostumado a passar, pessoal, for time, a M-Rap curto, a M-Rap médio, é tudo aqui, ó. É tudo aqui, ó. Tá saindo do metabolismo oxidativo, entrando para o aeróbico glicolítico, às vezes você entra lá anaeróbico, depois se recupera um pouco. As vias estão o tempo inteiro ali em constante modificação, depende muito do pace, depende muito do ritmo, depende muito da cadência, entendeu?
Por isso a importância do coach na hora de explicar o que ele quer, que tipo de treino que ele quer, qual que é a sensação que ele quer, que ritmo que ele quer, quantas quebras. Eu quero que você faça cada rodada em dois minutos, então segura esse pace. Tá? Isso que é a grande questão para você conseguir orientar bem o treino de vocês. Então a gente falou que essa via aí, a gente estimula ela a partir do 2º minuto, tá? Até o 6º minuto, 7º minuto, sendo que, dependendo da intensidade, você vai trabalhar 80%, 85% da sua intensidade, né? Onde você já tem presença de oxigênio para a produção de ATP. Tá? É uma via que a gente chama de potência aeróbica, pessoal. Quando a gente fala dos treinos de potência aeróbica, a gente fala nessa via aqui. Por que potência aeróbica e resistência aeróbica? Tá? Essa é uma via de baixa resistência, então a gente não consegue ficar muito tempo nessa via aqui. Né? Então a gente fala que ela é uma via de potência aeróbica. Aí já mudando para uma aeróbica com mais característica oxidativa, você baixou um pouquinho a sua intensidade, você tem mais tempo nessa via, então a gente fala que uma via de resistência aeróbica. Aí sim, você consegue resistir a essa via, você vai ficar 10, 12, 15, 20, 30, 50 minutos trabalhando na zona aeróbica oxidativa. Tá? Então dá para a gente manipular os treinos aqui de várias formas também. Tá? Quando a gente quer um treino de potência aeróbica, pessoal, quando a gente quer um treino de potência aeróbica, característica de potência aeróbica, a gente também tem que manipular tempo de trabalho e tempo de descanso. Como que a gente manipula? Tá? Normalmente, 1:1. Vou colocar aqui 1:1. Normalmente, 1:1. É bem característico desse treino aqui. Ó. 1:1. Tá? Tempo de trabalho, tempo de descanso. Tempo de trabalho, tempo de descanso. Por exemplo, 2 minutos fazendo, 2 minutos descansando. 2 minutos fazendo, 2 minutos descansando. Tá? Como que a gente manipula essa via aqui mais aeróbica de resistência, aeróbica oxidativa? Treinos mais contínuos, tá? Treinos contínuos. Treinos contínuos, tá? E quando a gente coloca treinos que o tempo de trabalho é maior que o tempo de descanso. Trabalho maior do que descanso. Por exemplo, igual eu dei lá, 3 minutos, faz, descansa 1. Faz 4, descansa 2. Tá? Esses tipos de treino aqui, pessoal, vocês vão estar estimulando dependendo da intensidade, dependendo com o ritmo que o aluno tiver, que você orientar, você pode tanto estar estimulando mais uma potência aeróbica quanto uma resistência aeróbica, tá? Mas é um treino aeróbico também, tá? Então isso é o que importa. Mesmo você colocando um rest menor do que o tempo de trabalho de vocês, tá? Provavelmente vocês vão estar estimulando, tá? As duas vias também, dependendo do ritmo, dependendo conforme esse aluno vai crescendo durante o treino, vai crescendo durante o WOD. Ele pode começar em um ritmo mais tranquilo e ele vai acelerando o ritmo conforme for passando o tempo. Então, ele vai estimulando uma via de resistência para uma via mais de potência, entendeu? E até o jeito de você montar esse treino, até a forma de você montar esse treino, você vai determinar se você está acertando a via ou não. Né? Lembra que eu falei? Galera, períodos de base a gente não tem que estimular mais as vias aeróbicas. Então, para estimular a via aeróbica, eu não preciso ter movimentos mais cíclicos, eu não tenho que sair de um exercício, entrar no outro, sair de um, entrar no outro. Então, exercícios de baixa complexidade, exercícios com pequenas repetições, faz 5, faz 6, faz 8, faz 10, tá? Não coloca volume muito alto do mesmo exercício, do mesmo estímulo, senão vocês vão estar provocando o quê? Uma fadiga muscular, né? Vocês vão estar entrando no metabolismo anaeróbico, vai estar entrando numa intensidade muito alta, tá? E vai estar saindo um pouquinho dessa proposta de treino aeróbico, entendeu? Manipular treinos em times, pessoal, treinos em dupla,
treinos em trio, entendeu? Quando você coloca dupla e trio, coloca uma tarefinha de fora, não dá para imprimir um ritmo tão grande, porque o cara vai estar trabalhando o tempo inteiro. Você está dando estímulos aqui, mais aeróbico, oxidativo, tá? Se você coloca uma dupla lá, um faz, outro descansa, um faz, o outro descansa, não é um para um? Não é um para um, pessoal? O que é um para um? Potência aeróbica, aeróbico de potência, aeróbico glicolítico, né? Então vocês têm que entender por que vocês montam o treino. Geralmente o que os coaches fazem hoje? Ah, galera, hoje vai ser um treino individual, hoje vai ser um treino duplo, hoje vai ser um treino em trio. O cara passa e não tem nem ideia por que ele está passando o treino. Você tem que saber o porquê que que tipo de treino que você coloca. Tá? Se você coloca uma tarefinha de fora para dupla ou para o trio, já mudou o treino já. O cara já não vai conseguir trabalhar numa intensidade mais alta, ele vai ter que diminuir a intensidade dele. É aeróbico do mesmo jeito, mas são dois estímulos completamente diferentes. Um aeróbico mais oxidativo ou um aeróbico mais glicolítico. Tá? Então eu já fiz uma revisão, pessoal, eu já fiz a revisão. Eu já expliquei um negócio que eu queria explicar hoje aqui, que é essa questão de como a gente vai montar os treinos, formatos de treinos, né, para a hora que eu entrar lá, vocês entenderem que a melhor forma de você manipular essas vias nos períodos de base e nos períodos de preparação específica é controlar o tempo, pessoal, controlar. O que é controlar o tempo? Tempo de tarefa e tempo de descanso. Tempo de tarefa, tempo de descanso. Tempo de tarefa, tempo de descanso. Galera, cuidado com os treinos for time, entendeu? Cuidado. É difícil de você controlar isso aqui no treino for time. O que a galera vai fazer em um treino for time? Pessoal, a gente sabe disso. Vai fazer o que vier na cabeça do jeito que eles acharem melhor, sem programação, sem pensar muito, né? Então, como é que você vai controlar isso aqui? Não tem como você controlar isso aqui. Então, coloque esses tipos de treino mais desafiadores mais para frente. Preparação específica, igual eu disse, uma vez por semana, para já ir estimulando, né, isso aí, para chegar no pré-competitivo, que fica mais próximo de competição, você dá esses treinos mais desafiadores, porque eles já estão prontos para isso, já tiveram uma base mais aeróbica, já tiveram estímulo anaeróbico, já tiveram estímulo aeróbico para isso lá. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma coisa pelo chat aqui. Teria como aproximar um pouco mais o flip da câmera. Ah, tá. Beleza. Próxima vez lá eu aproximo, Rafa. Não tinha visto a sua observação aqui. Deixa eu ver. Melhorou? Tá mais próximo aí, pessoal? Dá para ver melhor? Aqui, claro, tá com o microfone fechado ali, tá? Mas a hora que eu abrir o microfone lá, vocês falam lá para mim, tá? Pessoal, vai deixando as perguntas aí. Eu tô fazendo uma revisão, tá? De ontem, principalmente para a galera que perdeu algumas partes. Teve bastante gente que perdeu partes de aula. Mas eu prometo que a gente vai ser bem rapidinho na revisão aqui. A gente falou, pessoal, ontem muito sobre as bases de treino, né? Base de força, base de potência, então levantamento de peso, basismo e ginástico e endurance, né? Falamos sobre as zonas de treinamento de endurance, falamos sobre os tipos de força ontem, falamos sobre os tipos de potência e onde eles vão entrar de acordo com a periodização.
Falamos sobre o trabalho de força, o que a gente trabalha no período de base, né? Hipertrofia, resistência muscular localizada. Depois, no período preparatório específico, entra com a força máxima, força absoluta. E aí, isso tudo na preparação específica, você vai transformar isso em força, potência, você vai estimular, né? Toda a sua base de força e base de potência que você ganhou nesse período de trabalho de 8 semanas, que eu indicaria, né, que a gente conversou muito ontem, 4-4-4 ou 6-4-2 ou 4-6-6-2, sendo que base mais específico você vai variar ali de 8 a 10 semanas. Quais são essas razões, né, por esse trabalho aí de força, né, período de força de hipertrofia, força pura, de potência. Primeiro tem um trabalho mais periférico, né, de hipertrofia, de trabalho de ganho de células musculares. Depois um trabalho mais neural, um trabalho mais central, para depois você conseguir aplicar isso de uma forma rápida, de uma forma veloz, através de potência, né? Então, você tendo uma base muscular boa e uma base neural boa, você consegue se mexer rápido, se mexer mais forte, se mexer mais veloz, consegue ter mais resistência. Então, é toda uma sequência, né? Uma programação em bloco, contando com os efeitos residuais, agora a gente viu ontem lá, você vai transferindo uma capacidade para cada bloco lá para frente. Falamos como a gente manipula essa força, né? Como a gente falou, resistência de força, hipertrofia, depois a gente passa por uma força submáxima, né? Para depois a gente passar por uma força máxima lá, no caso do período pré-competitivo, mas tomar muito cuidado com a força máxima, né, pessoal? A gente não gosta de passar muito, ali no máximo 4 repetições, 3 repetições, tanto para força, basismo, quanto para levantamento de peso. Mas pode ser estímulos competitivos, né? Se você tiver estímulos desse na competição, você vai ter que trabalhar esse estímulo no seu período pré-competitivo. E potência vai na mesma linha lá, pessoal, levantamento de peso vai na mesma linha. Trabalhar primeiro a resistência de potência, endurance de potência, né, com mais repetições, trabalhando mais tempo, com cargas menores. Depois, numa segunda fase, lá, uma potência submáxima, né, menos repetições, com uma carga um pouquinho maior. E no período pré-competitivo, como eu disse lá, se tiver movimentos, geralmente quando tem competição, a gente sabe que sempre tem ali, acho uma RM de snatch, acho uma RM de clean jerk, uma RM de back squat, uma RM de tal coisa. Então, tem que ser feito isso, né, na aula, se você tiver, né, se tiver alunos participando dessa competição. Ou o que sai bastante também é achar RM de complex, nada, coloca lá 2 movimentos, 3 movimentos, 4 e pede para achar a máxima para aquele complex lá. Então, isso tudo, pessoal, é trabalhado na última fase, lá no pré-competitivo, né? Mas você já fez toda a base para o aluno chegar bem, para ele chegar bem forte, potente, para ele desenvolver a máxima dele. E ginástica vem a mesma linha de raciocínio, pessoal. Ginástica, primeiro a gente vai trabalhar força de ginástica, os movimentos estrictos, né? Não tem muitos movimentos estrictos, né? Ou é puxada na argola, ou é puxada na barra, ou é puxada com o pé apoiado, com o pé apoiado na caixa, com o pé apoiado no chão, remadas, trabalhar força de puxada e força de empurrada, né? Você consegue subir na parede lá, strict HSPU, se não consegue pé na caixa, se não consegue pé no chão, todos os movimentos que partem da musculação, que partem do basismo, de press, de puxadas, isso tudo vai ajudar na preparação de base para ganhar força e resistência de ginástica. E depois você vem com os movimentos de potência de ginástica, você vai incluir os movimentos mais técnicos, você vai começar a trabalhar os keepings, começar a dar potência, começar a dar resistência de força e potência, né, aplicando a potência de quadril lá nos movimentos de HSPU e nos movimentos de pull-up, de pé na barra, peito na barra, bar muscle up, ring muscle up.
A gente falou sobre a periodização de bloco, né, no skill, fazendo força e potência, né, periodização de bloco fazendo força e potência no skill. Falamos sobre algumas formas de prescrever força, né, de acordo com a fase que você está. E falamos sobre os efeitos residuais. Uma coisa que eu queria voltar aqui nos efeitos residuais, pessoal, só para tomar mais atenção aqui, da importância de deixar pelo menos um treino anaeróbio a cada ciclo, tá? Para não deixar ficar um treino anaeróbico muito longe, porque a resistência anaeróbica é uma das que a gente perde mais rápido, né? Ó, velocidade, né? Perde muita velocidade, a gente perde muito rápido, e a resistência anaeróbica também a gente perde ali com 3 semanas, tá? Então, por exemplo, se no bloco lá você teve um estímulo anaeróbico lá, aí você deixou um bloco inteiro sem dar estímulo anaeróbico, provavelmente no outro bloco lá eles vão ter perdido essa resistência anaeróbica, entendeu? Então é bom pelo menos ter pelo menos um estímulo anaeróbico para cada semana ou para cada 2 semanas para não perder essa capacidade, essa resistência anaeróbica. Falamos sobre as ondulações, pessoal. Qual que é a sugestão que eu dei? Que o skill a gente vai ondular semanalmente, né? Então, voltando lá agora vamos ver se o Luiz lá tá mais próximo lá. Pessoal, dá para ver melhor aqui? Conseguindo ver melhor? Pessoal, conseguindo ver melhor? Dá um joinha aí. Quem estava pedindo aí bem melhor. Beleza, então, quando a gente falou ontem sobre a ondulação, a gente usou esse exemplo aqui, pessoal, ó, né? Semana a semana eu vou aumentando a intensidade, 1, 2, 3, e a quarta eu posso voltar na mesma intensidade da primeira semana lá, tá? Então, para a gente fazer essa ondulação, né, de intensidades lá. Então, no skill, pessoal, eu vou subindo semana a semana. 1, 2, 3, volta 1. 1, 2, 3, volta 1. 1, 2, 3, volta 1. Beleza? Bem tranquilo isso. E como a gente vai manipular essas intensidades? Lá no primeiro slide, lá. Número de repetições, quilagem, carga percentual, descanso, caráter de descanso, número de repetições, né, volume a gente falou. É isso, tem essas variáveis que vocês podem usar para aumento de intensidade lá. Beleza? E no odd a gente falou sobre uma ondulação diária, né? Diária. Então, vou fazer aqui. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, tá? Então, numa segunda-feira, eu vim com um treino PSE 7, 8. Dez, 0, tá? Segunda-feira eu vim com treino 7, 8, aí terça-feira eu vim com treino 10, 9, 10. Aí quarta-feira eu vim com treino 5, 6. Aí quinta-feira eu já voltei com treino já 8, 9. E aí sexta a gente fechou com treino de novo 7, 8, ó. Então, no odd é uma ondulação diária, tá? Você vai modulando diariamente, tá? Um dia mais alto, um dia mais baixo, um dia médio, tá? O que a gente falou ontem? Tomar muito cuidado
que o exemplo que a Jéssica deu. Ela falou assim, nossa, parece que a semana inteira foi só treino pesado, 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 pesado. A galera não aguenta mais. Tipo, você faz uma semana inteira lá em cima, bum. Ou você faz uma semana inteira lá embaixo, tá? O que pode acontecer, pessoal, com uma semana? Provavelmente nada. Vai ficar um pouco de dor e tal, isso não vai acontecer nada com uma semana. Mas isso se repetindo ao longo de um tempo, 2 semanas, 3, 4, 2 meses, 3 meses, o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas. Se você fizer aqui embaixo, isso, pessoal, chama monotonia, tá? Monotonia é a sua capacidade de variação de estímulo, tá? Quando você não tem variação de estímulo, o treino fica monótono. Monótono é o quê? Você manter mesmo nível de intensidade. Pode ser tanto para cima quanto para baixo. Isso chama monotonia, tá? E como que você manipula a monotonia do seu aluno e do seu treino? Você manipula trabalhando nos estímulos diferentes, nas intensidades diferentes. Aqui, ó, tá? Beleza? O que acontece? Se o seu treino é monótono, tanto para mais quanto para menos, o que vai acontecer? Monótono para menos. O que vocês acham que vai acontecer, pessoal? Se o seu treino sempre tem um estímulo débil, pensa assim, meu treino está sempre com estímulo débil. O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Não vai evoluir, não vai ter desenvolvimento de capacidade, vai ficar sempre naquele treininho, na zona de conforto, não vai ter sobrecarga, não vai ter adaptação, não vai ter, né, evolução, não vai ter hipertrofia, não vai ter queima de gordura, não vai ter trabalho de intensidade, não vai ter o quê? As adaptações fisiológicas que a gente sabe quando trabalha numa zona mais moderada a forte de intensidade, que a gente viu lá atrás naqueles slides lá. E o que vai acontecer ao contrário? Se toda semana você tiver numa monotonia alta, o que vai acontecer? A tendência, começar as dorzinhas, começar a dor que não para, fisioterapia, lesão, cancelamento de plano, crossfit é difícil, crossfit machuca, crossfit é só para aqueles bandos de louco lá. Fechou? Overreaching, overtraining, todos os efeitos ruins da atividade física, do excesso de atividade, mas não do excesso de volume, porque eles estão só treinando uma horinha normal. Excesso de intensidade. Tá? Excesso de intensidade. Tá? Excesso de intensidade. Fechou? Entenderam? Tá? Por isso dessa importância de estar ondulando diariamente lá. Por que ondular diariamente? Porque eu tenho que pensar no aluno que vem 5 vezes. Eu tenho que pensar nesse aluno que vem 5, mas tem alunos que não vêm 5, né? Lembra que a gente deu o exemplo dos alunos que não vêm 5? Ele mesmo se ondula. Então, ele mesmo pode treinar em 7-8, aqui em 7-8, e se ele vier aqui, ele não precisa fazer um treino recuperativo, ele pode fazer um treino 7-8 também. Tá? Porque ele mesmo está se modulando, ele mesmo está fazendo assim. Treino, descanso, treino, descanso, treino, descanso. Beleza? Entenderam, pessoal? Só que provavelmente não é esse cara que vai ter overtreino, não é esse cara que vai ter overreach, não é esse cara que vai procurar fisioterapia. Quem é que vai? Quem é que vai ter? Galera que vai vir semana inteira, né? Uma razão meio óbvia para isso. Certo?
Pessoal, tranquilo na revisão até agora? Querem fazer alguma pergunta? Vou dar uns minutinhos aí para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Teve bastante gente que está aqui hoje que perdeu algumas aulas de ontem, tá? Então, estou fazendo essa revisão para fazer questão de vocês entrarem, né, na próxima etapa agora que a gente vai fechar a nossa programação, a gente vai mostrar como é que controla o treino, né? E depois fechar a nossa programação. O Anderson fez uma pergunta aqui, vou ler, pessoal, só um minutinho. Um exemplo é um dia eu dou um estímulo PSE 10 anaeróbico alático. No dia seguinte seria coerente sempre dar no estímulo aeróbico oxidativo ou seria possível entrar na via aeróbica glicolítica? Excelente pergunta, Anderson, muito bom. Isso é sinal de que você já está entendendo uma brincadeira aí. Eu não aconselharia, Anderson, dar mais de 3 estímulos, tá? Altos, tá? Então, você pode dar um estímulo anaeróbico lático lá, lático, vir com um aeróbico glicolítico, que é uma PSE 7, 8, e pode vir mais um dia ainda, só que no quarto dia, com certeza, você vai ter que jogar um aeróbico oxidativo, tá? Por isso que eu sempre falo, sempre quarta ou quinta, quarta ou quinta. Então, para não ficar sempre quarta, no outro ciclo você muda para quinta. Para não ficar sempre quinta, no outro ciclo você muda para quarta. Não tem um sentido muito grande, pessoal, você fazer um aeróbico oxidativo, recuperativo, numa segunda ou numa terça-feira. A pessoa só teve um estímulo ou não teve nenhum estímulo. É mais coerente você colocar na quarta, na quinta ou até numa sexta, tá? Desde que você colocou mais um, tipo, você colocou um na quarta ou um na quinta e você vai colocar mais um no sábado, tá? Por isso que eu falo que os aulão de sábado, pessoal, não pode ser aquela matança, entendeu? Não pode ser aquela paulada, porque de repente o cara já treinou segunda, terça e quarta lá em cima, ele modulou quinta, aí ele vem sexta e sábado lá em cima também. Cuidado com esse cara, entendeu? Tá? Então, aulão, pensa numa capacidade aeróbica mesmo, num oxidativo mesmo, tipo rodar, times, duplas, né? Tarefinha de fora. É isso aí, aulão é isso aí. Por quê? Porque ele vai treinar segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado. Ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Mais ou menos por aí. Deu certo, Anderson? Respondido? Mas pode sim, pode dar estímulos em sequência, mas eu orientaria no máximo 2 a 3 para depois vir com oxidativo, tá? Ó, William, você acha interessante mostrar uma PSE para os alunos para assim cada um ter seu entendimento no treino? Sim, eu acho interessantíssimo, sim. Se você puder pegar a escala de PSE e imprimir no seu box, seria interessante, sim, deixar impresso lá do lado do quadro e tal, e na hora que for explicar a aula, você mostrar a escala, ou você fazer um trabalho igual a gente fez aqui no box, tá? Eu não fiz o impresso ainda, mas a gente fez um trabalho via grupos de WhatsApp, né? Montou um texto, explicou o que é, mandou a escala, pediu para o pessoal deixar salvo essa escala para eles olharem, né? Entenderem, lerem a escala, tirar as dúvidas. Mas como está sempre entrando aluno novo no box, cara, a gente não tem esse controle. Então, se você deixar no box, é mais assertivo mesmo na hora de explicar. Isso aí a gente já vai entrar agora no assunto agora já, pessoal. Vamos aproveitar então o ensejo e já entrar no próximo assunto aí. Pessoal, então, ó, essa revisão, essa é a revisão de ontem, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta de ontem, vai deixando pelo chat aí. Tem mais coisas para a gente revisar de ontem, tá? Que seria a questão de montagem de ciclo, tá? Macro
meso e micro, mas isso a gente vai revisar ou vai rever quando a gente estiver montando a programação mesmo. A gente vai pegar e vai tentar montar uma programação com exemplos mesmo de treinos e tal. Então já vai ser uma forma de vocês revisarem lá. Então, como que a gente vai controlar esses treinos? A gente vai passar o controle de carga, pessoal, carga externa e carga interna. Carga externa, pessoal, é fácil de vocês controlarem. Vocês sabem o número de repetições, vocês sabem a quantidade de exercícios, quais exercícios que vocês usaram, mas eu vou oferecer uma forma de vocês conseguirem uma tabela de movimentos, que é para vocês irem preenchendo os movimentos que vocês forem usando. Tá? Isso ajuda a Edmar, o Anderson, o pessoal das academias que não têm contato com a metodologia, ou tem um contato muito recente com a metodologia, tem uma grande dificuldade de saber nomes e saber exercícios. Eu vou oferecer, não sei se eu mandei essa tabela já no material de vocês, mas eu vou oferecer uma tabela que tem um monte de nome de exercícios, está dividido em ginástica, levantamento e cíclicos, tá? Praticamente todos os exercícios que você pode usar no odd, no box ou até em skill também, mas não tem exercícios tipo com as variantes, entendeu? Então você tem que conhecer, você tem que saber, você tem que ter um repertório, né, para você conhecer as variantes desses exercícios, as adaptações desses exercícios, tá? Tem um chat aqui, pessoal, só um minutinho. Ah, tá, beleza. Então eu não passei ainda, né, pessoal? Eu não passei essa tabela ainda, né? Eu vou passar lá no grupo lá, tá? Então, você fazer esse controle de carga externa é muito fácil, porque você que prescreveu, então você sabe o que tem ali. Então você consegue controlar as intensidades conforme passa uma semana com a outra. Mas lembra o que a gente disse lá no começo de dose e resposta? Dose e resposta, intensidade depende de dose e respostas. Você dá a dose. Você tem que saber qual que é a resposta que seu aluno teve. E nem sempre todo mundo vai ter a mesma resposta com a mesma dose. Nem sempre não, sempre. Por quê? Idade, tamanho, gênero, nível de tempo de treino, iniciantes, avançados, adaptações, cada um vai entender e vai responder o treino de uma forma diferente. Tá? E como que você vai conseguir controlar esse treino? Pô, eu não posso dar um treino se um dia o Anderson para ele foi PSE 10 e se para a Aline foi uma PSE 5, não tem um sentido. Isso sim, vamos pensar, pessoal, isso numa turma homogênea, pensa que todo mundo está treinando a semana inteira, tá? Não vamos pensar muito em variáveis, senão a gente não vai conseguir sair de uma linha de raciocínio, tá? Pensa na galera que está treinando a semana inteira. Eu não posso dar um treino e ser um estímulo para um e ser um estímulo para outro. Tem que ter o mesmo estímulo, tem que ter a mesma sensação. Por isso que a gente sugere usar a PSE para controle de ritmo e de pace. Então, você vai prescrever o treino, tá? O aluno vai ter o quê? A sensação, ele vai entender para que serve aquele treino lá, tá? Então, essa é a escala que a gente vai usar, tá? De acordo com o nível de percepção de esforço, que é a escala de Borg, que diz de 0 a 10, tá? A carinha ali já diz muito, né? A carinha provavelmente é a carinha que o aluno vai ter durante o treino, né? Saindo do 0, que seria sem esforço nenhum, indo para 10, que é um treino extremamente exausto, igual eu disse, de chegar aluno, de passar mal, de ir no banheiro, tá com ânsia de vômito, porque ele foi realmente na intensidade máxima dele lá, ele fez o que ele deveria ter feito lá, tá? Por isso que eu disse, é uma vez, né, para cada semana, é às vezes, né, porque alunos não gostam de ter a sensação ruim de treino, de fadiga, de passar mal. Então, geralmente, pessoal, os nossos treinos, né, pensando nas capacidades aeróbicas, na potência aeróbica, o nosso treino vai estar ali de leve, moderado a intenso a muito intenso. Então, é isso que o aluno tem que entender, é isso que o coach tem que entender. Que a gente vai prescrever alguns dias um 6, 7, nós vamos prescrever alguns dias um 8, 9, nós vamos prescrever alguns dias um 5, um leve, mais recuperativo, e algum dia, né, de repente, um dia para cada semana, nós vamos prescrever um 10,
tá? E não o que acontece todos os dias no box, a galera terminando o treino ou iniciando o treino, pior, né? Iniciando o treino em 10, dá 2 minutos de ódio, o cara já está em 10. Não faz um sentido nisso. Você pode terminar todos os seus WODs em 10? Pode. Ficar 1 minuto, 30 segundos por dia em alta intensidade vai provocar a longo prazo um overtreino, um overreach? Não. Tá? O que a via anaeróbica diz ali? Que você consegue ficar quanto tempo numa alta intensidade? 1 minuto, 1 minuto e meio, 2? Não consegue ficar muito mais do que isso. Tá? Então, se você sabe treinar certo, você vai orientar o seu aluno como? Galera, acha um ritmo, acha um pace, seguro nessa percepção. No último minuto você acelera, no último minuto você dá o seu máximo, no último minuto você faz o que você quer fazer, mas não ao contrário. Não começa igual um cavalo doido. Ah, deixa eu começar forte, porque assim eu ganho tempo. Tipo, eu vou conseguir. Não, o que ganha tempo? Não tem ganho. Não tem ganho. Ah, você saiu de uma via aeróbica, entrou para uma via anaeróbica, você não consegue permanecer nela por muito tempo. É 1 minuto, 1 minuto e meio, tá? E isso o aluno não entende, isso o coach não sabe orientar, né? Então, a importância do para quê e por quê, né? Explicar para ele como é que funciona a escala, qual que é a percepção de esforço proposta para aquele dia lá e o que você espera dele de acordo com aquele treino. E assim você vai controlando lá a semana a semana. Então, se você quiser ondular o odd semanalmente também, pessoal, vocês conseguem lá. Numa semana você trabalhou uma PSE de 43, na outra semana de 44, na outra semana de 45, e na quarta semana você volta lá para uma PSE de 43. Você vai também ondulando semanalmente o seu endurance também. Você vai deixando cada semana um pouquinho mais difícil também. Isso é bem mais difícil de ondular, porque é uma carga interna, né, pessoal? É uma carga interna, uma percepção, tá? É uma percepção, mas tem que controlar, ó. Você tem que saber que segunda foi 7, que terça foi 9, que quarta foi 15, tem que deixar tudo anotadinho lá para fechar a semana, né? E para saber qual foi a percepção dos seus alunos, qual foi a percepção de treino, de carga interna, né, que você prescreveu naquela semana lá. E outra coisa muito importante, pessoal, é entender, né, qual que é a sensação que o aluno vai ter para você explicar para ele, né? Então, vamos focar aqui do 4 até o 10, que é onde a gente, né, vai acostumado a trabalhar, né? Explicar para ele, pessoal, que uma PSE até 6 ali, uma PSE leve, uma PSE de recuperação, uma PSE moderada, é onde ele consegue conversar, onde ele consegue pronunciar palavras, pronunciar frases, tá? Uma respiração confortável, provavelmente ele está respirando pelo nariz ainda, né? Não está puxando muito ar pela boca. Então, é isso que você tem que explicar para o teu aluno. Cara, hoje eu quero que você treine, que você tenha capacidade de conversar. Hoje é um treino recuperativo, você consegue pronunciar palavras, você fala com a pessoa, ela está fazendo um exercício, ela está conversando com você. Ah, não sei o que, eu tô bem, não, tão tranquilo, tá, não sei o que. Essa é a percepção de esforço 5, 6, entendeu? É mediana, não é alta e não é baixa. É isso que precisa correlacionar. Se correlaciona com a parte da fala e com a parte da respiração, tá? Aí você entra num treino mais 7-8, um treino mais moderado a forte, tá? Amarelinho, tá? Ele já começa a ficar com uma conversa, ele já começa a ficar com uma respiração já inconfortável, ele já começa a ter desconfortos, né, respiratórios, já não consegue pronunciar frases, já ele consegue pronunciar apenas palavras, né? Ele fala pequenas frases, ele não vai conversar com você, ele fala pequenas frases, por quê? Porque ele já está usando a boca para respirar. Se você está usando a boca para respirar, você não consegue conversar e respirar ao mesmo tempo. Então, não, beleza, coach. Não, tranquilo. Ele consegue falar, ele entende, mas ele já está no esforço mais elevado. E é essa que é
o seu ritmo em treinos aeróbicos de potência, aeróbicos, né, com características mais glicolíticas, ou seja, não é um treino recuperativo e também não é um treino para você meter um louco, é um treino que você tem esforço, que você vai se esforçar, você vai aumentar o seu padrão respiratório, mas você não está morrendo, você não está parado, você não está com a mão no joelho lá, com postura ruim, entendeu? Você não está se arrastando no seu treino, tá? E aí, quando você passa para um nível de dificuldade bem maior, numa PSE 9, numa PSE 10, aí você vê na cara da pessoa, galera, a cara da pessoa já te mostra que ela está num esforço máximo. Ela já perdeu postura, já perdeu padrão técnico, entendeu? Qual que é a razão de você se manter em um treino dessa forma? Não faz sentido nenhum, não tem adaptação fisiológica nenhum para ele, não está dando benefício nenhum para ele. Ah, mas o CrossFit não é isso. Beleza, galera, último minuto, últimos 30 segundos, dá o máximo, faz o que vocês querem, desce a porreta, desce a marretada, termina no chão. Galera, um treino de 10, 12, 15, nós estamos falando último minuto. Isso não dá nem 10%. Isso não dá nem 15%. E não passar o treino inteiro assim, não passar o tempo inteiro assim, que é o que a gente vê por aí. A galera passando o tempo inteiro se arrastando no odd. Dá 2, dá 3 minutos, o cara tá se arrastando no odd. Isso não é treino, isso não é. Isso você não está treinando as suas adaptações fisiológicas nenhuma, tá? Grande dificuldade de se manter no exercício. É isso que eu acabei de falar. O cara não consegue, o cara perdeu o padrão técnico, o cara tá quebrando as pull-up de 1 em 1, o cara tá quebrando a chest de 1 em 1. Já foi, já era. O treino do cara já moiou, não volta mais, tá? Ele não consegue pronunciar mais nada, ele não consegue nem, às vezes, falar palavras, não consegue nem pronunciar certas palavras. E no esforço 10, né, está extremamente inconfortável, né, ele tem que ficar o tempo inteiro parando o treino, né, para se recuperar, bota a mão lá no joelho lá, termina no chão, então seria o esforço máximo lá, onde ele vai conseguir, num curto tempo, né, igual eu disse, último minuto, os últimos 30 segundos, ou treinos que você provoca nele, né, de 40 segundos, de 1 minuto, para treino de potência anaeróbica mesmo, ele vai dar o esforço máximo, provavelmente ele vai terminar, a primeira coisa que ele faz é se jogar no chão mesmo, porque ele já não aguenta mais aquele estímulo tão intenso lá. Outra forma também de usar esse exemplo, tá? Tá bem adequado aqui, né, pessoal? As zonas, né, ao tipo de estímulo, né? Zonas mais de endurance, zonas mais de aeróbico de potência, né? Perto do limiar de lactato, né? Intensidades mais altas, PSE 9 e 10 e PSE 10 no seu VO2 máximo. E aqui, de acordo com a PSE, igual a gente falou, e aqui de acordo com a frequência ventilatória, que é a parte da respiração, como eu disse para vocês, correlacionar, ensinar para o seu aluno, né? Ó, de uma respiração profunda, ele já passa por uma respiração mais profunda e mais rápida, né? E aqui, né, curto e rápido, onde ele não consegue mais praticamente respirar direito. E a questão da verbalização também, né, pessoal? Aqui ele consegue ainda falar algumas frases, né? Aqui ele só consegue falar palavras e aqui ele só consegue falar ou uma palavra ou até letra, porque ele não tem mais, ele precisa respirar tanto que ele não consegue pronunciar nenhuma palavra. Deixa eu ver o que tem no chat aqui, pessoal. Já vejo lá, tá? Devo deixar o chat para daqui a pouco. Isso é só para fechar as questões da PSE, né? Que ela está correlacionada também com a frequência cardíaca, com o frequencímetro. Então, se você colocar lá zona vermelha, amarela, verde, azul, está bem correlacionada também com as zonas de intensidade de frequência cardíaca lá.
Então, se você não tem o frequencímetro, se você não tem capacidade de controlar esse treino do aluno, a PSE, na meu ver, é a melhor forma para grupos, né? E já a gente tem grupos grandes, difícil de fazer esse controle individual, então a gente vai utilizar a PSE para isso, tá? E como a gente disse aqui, galera, ó, para treino de capacidade aeróbica, treino de melhora aeróbica, treino de potência aeróbica, né? É zonas de 6 a 8 ali a 9, não tem como passar muito disso, não tem como a gente se manter muito tempo em treino assim. Então, ensina o aluno a treinar, mostra para ele como é que seria melhor o treino dele, mostra para ele como é que ele vai render melhor, como é que ele vai ter evolução. Ensina ele a treinar, pessoal, ensina ele a ter um pace, a ter um ritmo, a fazer uma transição entre um exercício e outro, quantas quebras ele precisa fazer, que é o grande diferencial, pessoal, é o que os nossos alunos realmente não sabem fazer e a gente também não sabe prescrever, tá? Só vou terminar de passar mais um material que tem a ver com a PSE também, que era para ter entrado antes, tá, pessoal? Vou pedir desculpa, era para ter entrado antes, então eu vou estar voltando aqui. Acabei me perdendo aqui no meu material. Só um minutinho, galera, tá abrindo. Pessoal, então, para fechar essa parte de controle de cargas, tá? A gente fecha com esse conteúdo e aí eu vou mostrar a planilha de controle de carga externa, como é que a gente faz para controlar os estímulos e as cargas externas, mas já está, né, de uma forma mais fácil, já está planilhado para vocês usarem também. Vocês podem usar essa planilha que eu passei, tá? Pode usar da melhor forma possível, isso é um presente mesmo, isso é uma coisa que é de vocês, tá? Ela está aberta para uso, então vocês coloquem lá do jeito que vocês querem, com a cor que vocês querem, tá? Era só para conceitualizar, tá, o controle de carga no box, então deveria ter vindo esse material antes, pessoal, desculpa, para depois vir o controle de carga, mas vamos voltar aqui. Então, a gente contextualiza a importância do controle de carga de treino nas aulas, tá? Onde a gente vai explicar o que é, a gente já meio que introduziu, né, o que controlar a carga de treino do nosso aluno para a gente conseguir programar semana a semana, meso a meso, macro a macro. Então é importante a gente saber a quantidade de carga que aplica nele e qual é a carga que ele dá como resposta ou qual vai ser a resposta dele para a gente controlar semana a semana. É muito importante, né? Porque a gente precisa ter controle sobre as cargas de treino aplicadas dentro desse período, e porque saber para a gente identificar na periodização sobre os possíveis erros e acertos. Então, quando você controla isso, você sabe onde você vai mexer. Espera responder a semana, depois na próxima semana você refaz e vê se você acertou, se você errou, e você vai refazer a próxima semana. Outra coisa muito importante também que a gente não colocou aqui, que a gente falou na hora que eu estava ali no Flip Sharp, controlar a carga, importante para quê? Para saber se você está correndo risco, se você está podendo provocar um risco de lesão no seu aluno, um overtraining, um overreaching, ou também, principalmente, porque que o seu aluno não está evoluindo, se o estímulo está muito débil, né? Se ele não tem estímulo, se ele não tem sobrecarga, se ele não tem, né, relação volume e intensidade, se você não está aumentando a intensidade dele de acordo com a percepção, de acordo com as semanas, tá? Ele não vai ter evolução também. Então, controlar a carga serve para isso. Se você está evoluindo, se você não está evoluindo,
E aí, se você não controla os movimentos que você coloca, pessoal, você pode, sei lá, deixar sua turma ficar o maior tempão lá sem fazer algum tipo de movimento importante, ou você passou por uma fase lá da sua periodização que era muito importante colocar um movimento XY, você não pôs, porque você não controlou, você não viu, você não planilhou isso. Então, é muito importante esse controle por várias coisas, né? Dentre eles, ao meu ver, o mais importante é lesão, que é o que o CrossFit hoje está bem relacionado, né? A grande objeção hoje do grande público do CrossFit, mal administrado por muitos coaches no Brasil inteiro, treinos muito fortes, muito intensos, não conseguem adaptar a realidade de cada um, alto risco de lesão, e também estímulos muito débil, né? Tem box aí que os caras não evoluem nada também, tá? Fica anos e anos aí sem conseguir fazer uma pull-up, sem conseguir fazer um HSPU. Tipos, tá? Externas e internas, né? Como a gente disse, controlar a carga externa é bem fácil. A gente falou muito nos princípios do treinamento desportivo, então tudo aquilo lá que a gente falou é controlar carga externa, volume, intensidade, sobrecarga, volume, intensidade, né, sobrecarga, continuidade, né? Então, como a gente controla volume através de tempo e através de repetições, né? Então, tempo de treino e número de repetições, isso é o volume de treino. Intensidade, como é que a gente controla a intensidade? Percentual de carga na barra, quilagem, intervalo de descanso e velocidade e cadência. Quanto mais rápido e mais veloz você fizer o exercício, mais intenso é. Né? Velocidade e cadência importante na hora de fazer um treino de força, na hora de fazer um treino de agachamento. Não, o que você pretende, né? Qual que é a velocidade, qual que é a cadência, que tipo de estímulo que você vai dar. Isso é importante controlar também. Então, controlar carga externa, a gente viu que não é tão difícil, é muito mais fácil, né? Basta apenas você ter esse controle, né, de uma semana para outra. O que você vai mudar nisso aqui de uma semana para outra? Você vai mudar a repetição, você vai mudar tempo, você vai mudar percentual de carga, você vai mudar quilagem, né? Se você prescreve em quilos, dificilmente você vai prescrever em quilos, né? A não ser que seja individual, você está montando um treino individual, você vai prescrever em quilos. Mas treinos em turmas você vai prescrever em percentuais. Né? Intervalos de descanso, uma outra coisa que a gente não colocou aqui, que está lá no material, é o caráter do intervalo também, né, pessoal? Caráter do intervalo. Se ele é ativo, se ele é passivo, né, também isso tudo influencia na intensidade lá. Então, controlar essa carga externa aparentemente é mais fácil. E a carga interna? O que isso tudo que você prescreveu aqui, pessoal, vai responder no seu aluno? Qual que é a resposta que ele vai ter? Isso é muito difícil, isso é muito individual, cara. Isso é muito difícil. Então, fica muito mais fácil você já prescrever qual que é a intensidade que você quer para você tentar modular todo mundo no mesmo treino. Aí fica fácil de você controlar. Não é fácil de explicar, não é fácil do aluno entender, mas é fácil de você controlar, porque você, né, prescreveu, você sabe o que precisa ser feito. Existem várias formas de controlar cargas internas, pessoal. Frequência cardíaca com frequencímetro. Vamos manter lá a zona 3, zona 4, zona 5, de tal a tal, né? Então, controlar pela frequência fica muito fácil, né? Dá para você medir lá pelo limiar de lactato, isso não é realidade, terminou lá, você vai ver né, quanto de lactato que você produziu naquele treino lá, para você ter ideia de qual foi a intensidade que ele adquiriu naquele estímulo. Pelo VO2 máximo, também muito difícil, né? Ergomespirometria lá, só em testes, em clínicas, e qual que é a nossa realidade, né, pessoal? A gente tem que contar com qual a nossa realidade, qual é a nossa realidade do boxe de CrossFit. PSE, não tem o que fazer. Já tem academias já tem formatos que estão treinando através de frequencímetro, sim, cada um tem o seu, cada um tem o seu controle. Eu acho que esse é um futuro bem próximo e bem real. Talvez a moda da PEG mesmo, tá? De você treinar todo mundo com a fitinha lá, legal, eu acho muito bacana, mas
ainda não é a nossa realidade, vamos contar com a nossa realidade hoje, que a gente tem, que é a PSE, tá? PSE, nós vamos usar a escala de Borg, igual a gente já viu, né? A gente já passou, já deveria ter explicado isso antes, tá? Mas como é que ela funciona a PSE, pessoal? Tá? Com a escala de Borg, tá? É a sensação percebida de esforço, então a escala de 0 a 10 de Borg, tá? Então, é a percepção percebida de esforço, né? Na verdade, é uma escala visual, onde a pessoa, ela, após o treino, né, ela vai te falar qual que é a sensação de esforço que ela teve, tá? Isso é para a gente medir a PSE pelo treino. Então, você prescreve um treino, você quer saber qual que é a sensação que você provocou naquele treino lá. Ele precisa terminar o treino, ele precisa dar um tempo depois, porque senão todo mundo vai achar que um treino é 10, né? Se você deu o seu máximo no seu treino, você vai achar que o treino é 10. Então tem que esperar um tempinho, uns 10, 15, 20 minutos lá, e depois a pessoa te falar assim, qual que é a sensação de esforço que você teve no treino de hoje de 0 a 10. Apresenta a escala para ele, ele te fala. Tá? Mas a gente está fazendo uma proposta diferente, a gente está modulando o treino pela PSE. Então a gente vai fazer ao contrário. Nós vamos entregar a escala para ele e falar assim, ó, tá vendo essa percepção aqui? Essa percepção significa isso aqui, ó, respiração assim, você consegue conversar, você consegue tal, assado, beleza? Então, é esse ritmo que nós vamos treinar. E eu vou estar te controlando esse ritmo. Se eu ver que você estiver muito forte, eu vou pedir para você diminuir. Se eu ver que você estiver muito de boa, eu vou pedir para você aumentar. Então, você vai modular o treino do seu aluno e não deixar ele treinar do jeito que ele quer e no final ele falar qual que é a percepção que ele teve, tá? Entendam que é mais fácil de você controlar dessa forma do que dessa primeira forma que eu disse. É muito mais fácil você falar assim, galera, eu quero que todo mundo faça isso. E todo mundo vai se adaptar a isso. Então você vai adaptar carga, volume, exercício, repetição, para que todo mundo tenha a mesma sensação de esforço, tá? A mesma sensação de esforço. Galera, quem que faz isso hoje? Ninguém faz isso hoje. Ninguém, eu falo ninguém mesmo, tá? Eu falo que até o meu box, às vezes eu vejo alguns coaches que conseguem fazer isso, às vezes, tá? Ninguém faz isso. É o mundo ideal. No dia que o seu box entrar nisso, você vai ser o puta diferencial, você vai poder cobrar o preço que você quiser. O cara vai te pagar porque ele vai ter um puta de um treino, entendeu? Ele vê que o seu box é diferente. Só você que faz isso, tá? Quais são os benefícios, tá, de você fazer esse controle de carga interna, tá? Ele é confiável, tá? Já tem estudos que mostram essa confiabilidade dele relacionada tanto com o VO2 máximo com a frequência cardíaca, né? Baixo custo, porque não custa nada, só vai imprimir lá e orientar o aluno, vai perder tempo para orientar o aluno. Fácil aplicação, né? E você consegue comparar lá a carga percebida com carga planejada. Então, se você planejou uma carga, você quer que eles percebam que essa carga tem que ser feita, né, no exercício, não sair da proposta de treino, tá? E principalmente foi o que a gente falou aqui hoje, já estamos falando bastante, evitar os excessos de treinamento em alta intensidade sempre, overreaching e overtraining, tá? Que é o excesso de treinamento. Aqui, overreach, você vai ter só alguns sinais e sintomas, né? Vai ter um resquíciozinho ali de estar perdendo função, de estar diminuindo performance e tal, cansaço, e overtraining já está instalado, já está com a lesão, já está ruim, já era, não tem mais como diminuir carga, não tem mais como parar, tá? Quando você está em overreaching, pessoal, cansado, indisposto, com muito sono, aquela carga que já não sobe mais, cara, você está precisando descansar. Fique em casa, 3 dias, 2, brinca com teus filhos, esquece treino, descansa, vai passear, faz uma viagem, você vai voltar voando, tá? Ainda há tempo de recuperar. Se você insistir, você vai ter um overtraining, tá? Você vai se machucar, uma lesão, algo mais grave, tá? Algo que você não tem como diminuir treino. Você vai ter que parar o treino, interromper o seu treino, se tratar, tá? Fisicamente ou até psicologicamente, e depois voltar ao seu treino.
Planilhas de controle, carga externa, aumento de 5% por semana, pessoal. Então, se vocês forem manipular a carga externa por porcentagem, por número de repetições, galera, cuidado para não subir mais do que 5%. Vamos dar um exemplo prático, agachou com 80, na outra semana a mesma quantidade, vai agachar com 85%, tá? Com 85%. Esse é um exemplo prático, só para vocês terem ideia. Para não aumentar mais do que 5%, ou se nessa semana você fez, você colocou lá no skill lá um conjunto de repetições de pull-ups lá que somou 40 repetições, na próxima semana você não vai colocar 45, você vai colocar 42, 43, vai aumentar 5%, tá? Não mais do que 10%. Tomar cuidado com aumentos bruscos, tá? De movimentos e de cargas de uma semana para outra, tá? Tomar muito cuidado com isso. Isso chama spike. Spike é você dar um pulo, um spike, né? Você pulou, você saiu assim, tipo, de 20, você foi para 40. Pô, é muita sobrecarga, é muito estímulo, né? Não está acostumado com isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante você controlar tabelinha de movimentos, tabelinha de exercícios, o que eu usei, quanto que eu usei, a quantidade que eu usei, para quando você vier, né, na próxima semana não aparecer coisas que não estavam aparecendo, aumentar muito alguma coisa que eles estavam vindo de uma forma progressiva, né? Aí você vem com um aumento muito brusco, isso pode atrapalhar o treino, isso pode causar algum desconforto e erros de programação de treino. E a carga interna, né? Variação semanal da PSE, igual eu tinha mostrado ali no gráfico anterior, lá na tabela anterior, onde você tem a tabela de percepção e você vai controlar isso no seu gráfico ali, né? Semana a semana, dia a dia, qual foi a PSE, para você variar semana a semana. E formatos de aplicação no box, eu já adiantei já esse assunto, tá? Controle da PSE, de acordo, o aluno modela a intensidade de acordo com a sua prescrição, que é isso que a gente está propondo aqui, que fique igual para a turma toda e você tem um maior controle. Então, galera, hoje um treino é assim, a proposta é essa, e eu quero que todo mundo tenha essa percepção, quero que todo mundo treine desse formato, tá? Por isso, pessoal, que é mais fácil você passar treinos a M-Rap, galera. Agora vocês entendem que é mais fácil vocês controlarem o tempo. Se vocês controlarem o tempo, vocês controlam o ritmo. Agora, passa um treino for time e fala, não, pessoal, vocês têm que cadenciar, vocês têm que ter ritmo, vocês têm que fazer essas quebras. Cara, o povo não faz, cara, eles não fazem. Pode ter certeza que não vai dar muito certo, tá? Ou autorregulação, né? Seria para coisas mais individualizadas, onde você tem um menor controle também, né? Ou você pode ir pela escala de recuperação. Então, se você tem turmas pequenas, dá para você ir pela autorregulação, pessoal. Eu não indicaria para turmas grandes, não vai dar um trabalho muito grande. O que é autorregulação? Você vai treinar de acordo com o dia. Por exemplo, hoje eu estou bem, hoje eu estou bastante recuperado, hoje eu vou treinar em PSEs mais altas. Hoje eu estou mal, hoje eu estou cansado, hoje eu estou em um dia ruim, hoje eu vou treinar em PSE mais baixo. Para isso você utiliza a escala de recuperação, tá? Você pode utilizar essa escala de recuperação no seu box também. De repente o treino proposto naquele dia era um treino de PSE mais alto, mas o seu aluno chegou cansado, ele chegou, né, com bastante coisas, né, mentalmente, tal, ele não está em um dia legal. Ele está muito mal recuperado, ele está extremamente cansado. Ele vai treinar numa PSE mais inferior, você vai adaptar o treino para ele. Por exemplo, ele é um cara RX, deixa ele fazer um treino amador, com menor carga, trocar exercícios, adaptar movimentos, porque ele não está naquele dia, ele não está pronto para aquele treino, ele não vai, ele não quer, entendeu? Melhor ele vir para o teu box e treinar mais de boa do que ele ficar em casa, né, você correndo o risco de perder esse aluno, porque ele está cansado, ele está estressado com outras coisas, tá? E, como o William disse ali já lá na pergunta dele, é educar, explicar o aluno para essa escala mesmo, fazer um trabalho de educação e explicação
inicial e depois começar a aplicar isso em aula. E isso, pessoal, é um trabalho diário mesmo, é praticar. É praticar, 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 e seu aluno, uma hora ele vai conseguir entender isso que você quer passar para ele. Eu acho que eu vou voltar no material aqui da escala de recuperação, pessoal, que eu acho que eu não passei. Tá? Pessoal, tô tentando dar uma corridinha aqui, tá? Que tem algumas coisas ainda para a gente ver. Cara, acho que eu não trouxe a escala de recuperação nesse material, hein? Não, eu não trouxe. Mas eu já acho aqui para vocês, pessoal. Só um minuto. Pessoal, pode deixar nas perguntas, pode fazer pergunta enquanto eu procuro aqui o material da escala de recuperação. Achei. Eu já encerro esse bloco e a gente já parte para as nossas perguntas aqui. Pessoal, assim que aparecer aí, vocês me dão um ok para eu falar sobre a escala. Para mim aqui já está aparecendo, para vocês também. Show! Então, galera, o que vocês podem fazer? Vocês podem também modular o aluno de vocês pela escala de recuperação. Tá? Vocês podem modular o treino de vocês pela escala de recuperação. Então, se ele chegar muito mal recuperado, ele não está bem, você vai passar um treino PSE leve para ele, um treino 4, um treino 5, entendeu? Um treino mais recuperativo, oxidativo, você vai lá, não é o treino que está lá no quadro, não tem problema, pega aqueles elementos lá, reformula o treino, fala só, você vai treinar dessa forma, você vai fazer um EMONzinho, você vai fazer um M-Rap bem tranquilo, você vai rodar, você vai, né, ou fica no remo, ou fica na bike, faça alguma coisa para ele se recuperar mesmo, tá? Para ele treinar, mas sem a intensidade proposta daquele dia lá, tá? Ele pode chegar moderado, ele não está tão bem, também não está tão mal, ele vai treinar de acordo com o treino proposto lá, se for um treino moderado a forte, ou se for um treino forte, ele está relativamente recuperado para isso. Agora, esse aqui não precisa nem falar, né? O cara que chega mordendo a faca e o que você passar para ele, ele abraça e vai. Esse é o cara aí que se você mandar correr 1 km, chegar, fazer 200 burpee, fazer 10 snatch com 100 kg, ele faz. Então é o cara que está, né, querendo treinar mesmo, falando, meu, vai ter mais 5 treinos hoje no box, ele fica até fechar o box, tá? Então esse aí a gente não tem que se preocupar muito, né? Ele está bem, ele está recuperado, qualquer treino que você passar para ele, ele vai abraçar e vai enfiar no bolso e regaçar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa galera aqui embaixo, né, pessoal? Essa galera aqui embaixo, tá na hora de prescrever o treino também. Viu que é um treino muito intenso, pessoal? De repente, quem é que não está bem hoje? Quem é que está muito cansado? Quem é que não está pronto, não está apto para fazer esse treino, pessoal? Coach, hoje eu não estou bem, nossa, estou com muita dor muscular. Cara, muda o treino, faz outro formato, joga outro estímulo, dá um descanso, faz um EMOM, entendeu? Isso não é CrossFit, tá, pessoal? Isso não é CrossFit, isso é capacidade de vocês, de coach de vocês, de treinador de vocês. Vocês são profissionais de educação física, eu espero isso de vocês, tá? Os seus alunos esperam isso de vocês. Anderson Edmara, os odds sempre vão ser aeróbicos oxidativos ou glicolíticos? Os odds aeróbicos, sim, né? Aeróbicos, sim. Ou você vai para um aeróbico mais de potência, ou você vai mais para um aeróbico oxidativo, de rodagem, mais de resistência aeróbica. Então, você tem esses dois caminhos para você tornar nos odds aeróbicos. Mas odd, você não precisa fazer só odd aeróbico. Você pode fazer odd anaeróbico também.
que foi exemplo que a gente deu lá na planilha lá. Tinha 2 dias na preparação de base que era anaeróbico. Lembra? Era 5 rodadas, 1 minuto máximo, 3 minutos de rest. Depois tinha 6 rodadas, 40 segundos máximo, com 2 minutos de rest. São odds anaeróbicos, né? Láticos, né? Para doer, para queimar. Para você ter o teu esforço máximo, PSE 9:10. Então, é um odd provocativo na PSE 9:10. É um odd provocativo na PSE 10, entendeu? Mas, assim, o odd, o que a gente precisa pensar? É a oportunidade de você treinar endurance, de capacidade, né? Então, você vai partir mais para os odds aeróbicos e, às vezes, você vai colocar odds com mais características anaeróbicas também. Porque a gente sabe que no modelo CrossFit, né, nesses treinos de for time, treinos mais estilo competitivo, você tem que ter uma resistência anaeróbica, um limiar anaeróbico bom também, porque você consegue resistir ao estímulo. Então, você pega um treino lá de que tem que fazer 30, 40, 50 movimentos repetitivos, né, uma resistência muscular localizada. Quanto mais resistência anaeróbica você tiver, mais você vai aguentar aquele estímulo lá. Por isso que é importante dar esses estímulos anaeróbicos também. Geralmente a gente dá esses estímulos anaeróbicos no skill, igual a gente falou, treina força e potência no skill, mas dá para fazer no odd também, como exemplo que a gente deu na planilha do microbônus que a gente tinha apresentado ali para vocês. Pessoal, fechei esse bloco. A gente tem mais meia horinha ainda para a gente fazer um intervalo, ou eu já antecipo esse intervalo agora, se vocês tiverem perguntas e troca de ideia, troca de experiência. Tem mais um assunto para vir com vocês ainda, eu já gostaria de vir agora antes de sair para o intervalo. E aí a gente para e aí a gente volta, mas eu quero saber mais de vocês. Eu reservei essa última parte agora para a gente trocar mais ideia, para a gente montar, sei lá, montar um ciclo, voltar ali, organizar melhor os mesos, os micros, estruturar esqueleto, formas de treino, né? Que eu já passei na revisão ali, tempo de trabalho, tempo de descanso, o que caracterizaria, né, esses formatos de treino de acordo com as vias, tá, que você quer estimular, quais as opções que vocês têm para colocar em odd, em skill. A gente vai trocar mais ideia nesse sentido agora, nessa volta do intervalo, tá? Eu não tenho um material para apresentar, nós vamos construir algum material, construir alguma coisa de acordo com o que vocês precisam, o que vocês quiserem. Provavelmente eu vou lá pro Flipchart lá para construir isso, porque eu não trouxe material para apresentar. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não tem mais perguntas. Pessoal, vamos lá. Se não tiver pergunta, eu vou tocar o material aqui. Então, bora lá. Galera, esse é o material que eu vou passar para vocês ali de controle de carga, tá? De controle de carga. Apareceu aí? Apareceu aí? Pessoal, antes de falar sobre esse material, eu vou responder mais uma pergunta aqui. A Rose perguntou para mim, Guto, treinando com vocês no box, eu consigo identificar certinho as vias que eu estou trabalhando, já em outros que já treinei e dei aula, vinha o material pronto. O que você acha que falta? Treinando no box com vocês, eu consigo identificar certinho. O que você acha que falta para esses profissionais?
Ah, Rose, eu acho que falta conhecimento. Eles não sabem o que que eles estão fazendo. Na verdade, eles estão pegando o copiou colou da própria metodologia CrossFit. Eles estão pegando o copia e cola lá, lê o guia da metodologia e como você viu lá no módulo 1, tem uma organização, tem uma programação e eles estão indo naquela organização, naquela programação lá. Uns dias MRAP, uns dias for time, uns dias odds, médios, longos e curtos, combina dois, três elementos, e assim vai indo uma semana a outra, uma semana a outra, aí um dia técnica de LPO, um dia força, um dia técnica, um dia força, técnica de ginástica, e você percebe que não tem uma sequência, você não percebe que tem uma continuidade. Não tem começo, meio e fim, não tem objetivos, não tem um treino organizado a médio e longo prazo, é só um treino a curto prazo, entendeu? Que vai dar respostas a curto prazo também. Show? Respondido? Pessoal, ó, essa é a tabela que vocês vão receber, que eu não mandei, tá? Desculpa, para controle de carga externa. Então, ali, ó, semana a semana, você sabe que você passou de cardio, né? Calistenia, força, e tem a quantidade de repetições, ó, tá? Você vai manipulando as quantidades de repetições conforme vai passando a semana, vai controlando isso. Para quem é analítico, né? Para quem é bem analítico, amo isso aí, né? Olha uma tabela dessa e fala, nossa, cara, que tabela massa. E a Edmara e o Anderson vai agradecer, né? Até o final do ano por ter recebido essa tabela, porque, cara, dos exercícios principais, né? Igual eu falei, dos exercícios principais, eu acho que tá quase que todos aí praticamente com dumbbell, com kettlebell, com barra, com tudo aí. Era só para mostrar, tá? Só para apresentar. E aqui também tem uma opção de controle de carga interna também, tá, pessoal? Ó, coloca PSE lá, né? Duração vai ser fixo sempre, né? PSE, ó, os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, PSE que você trabalhou, chega no final da semana, soma, e aí vai comparando semana 1, semana 2, aí você pode fazer um gráfico depois, né? Semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, aí você vai evoluindo lá no seu meso, no seu micro, no seu meso, no seu macro, né? Você vai evoluindo e você vai controlando a PSE por aqui também. Então, ó, é uma planilha de carga interna, uma planilha de carga externa, que eu prometo que eu vou mandar lá. Se eu não mandar, vocês me cobram que eu mando sim. Positivo. Isso aí. Vamos lá para outro agora. Pessoal, esse material vocês já têm aí, tá? Esse material eu já mostrei ontem para vocês, mas eu quero mostrar outra coisa, quero mostrar essa parte aqui, ó, que é do controle de carga. Então dá para fazer controle de carga por essa planilha aqui também, que eu dei para vocês, tá? Então, aqui a gente tem as capacidades que você está trabalhando e a quantidade de vezes durante a semana que você está trabalhando essas capacidades, né? No skill, e aqui quais são as vias que você está trabalhando no endurance, né? Ó, quantos treinos de capacidade aeróbica você colocou, quantos treinos de potência aeróbica você colocou com predominância oxidativa, quantos treinos de potência aeróbica com mais predominância glicolítica e os treinos de potência anaeróbica também, membros inferiores, membros superiores e misto, tá?
Então, aí você vai desenvolvendo ela aqui e aí você vai controlando quantas repetições teve no skill, qual foi a PSE, qual é a PSE que você queria controlar, tá? Qual que é a PSE do odd, você vai controlando o número de repetições e controlando o PSE. Isso aqui é mais para controle de carga interna, tá, pessoal? Não é um controle de carga externa, vamos, né, dizer que não está movimento a movimento ali, mas você pode colocar a quantidade de repetições, pelo menos o volume você consegue controlar, controla o volume aqui, controla o volume aqui também, e aí ao final, né, ao final dela lá, você soma, né, você soma e você dá qual foi a PSE semanal, né, você pode colocar lá qual foi a PSE semanal lá, você vem aqui, pode ser aqui no cantinho, vai lá e soma lá, a quantidade, e você vai de semana a semana comparando lá a PSE também. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui nessa planilha para eu apresentar para vocês. Eu acho que ela está aqui expandida também, ó. Ela expandiu para cá na mesma sequência lá também, ó. Assim, aqui colocou o total, né, ó. PSE lá, controla PSE da semana lá, tá? Show de bola. Essa planilha eu já passei lá no material de vocês, tá, pessoal? Essa planilha dá para vocês controlarem também. Eu acho que vocês têm muitas ferramentas bacanas aí de planilha, pessoal, para vocês montarem um excelente treino, porque eu acho que a organização, quando falo organização, essa organização analítica, visual mesmo, né? A organização é essencial. Então, se você tem essa organização, você consegue ir colocando o esqueleto de vocês de uma forma bem simples e bem tranquila e vocês vão se orientando. Diferente de você abrir um Excel ou abrir um Word e falar assim, nossa, agora eu vou construir mesmo a planilha desde o começo, você não sabe nem para onde começar. Você não sabe nem se você divide em células, em colunas, em cores, você vai ficar tipo 1 hora só para tentar achar isso aí. E com essa planilha não, pessoal, tá ali, você coloca o nome do seu box, a cor que você quer, o jeito que você quer, a linguagem que você quer e é sua, tá? É sua, é presente meu, é coisa que eu tô dando para vocês aí, você entendeu? Que usem, tá, pessoal? Não deixa arquivado, não. Usem isso aí que para mim funciona bastante. Milena, algum curso para indicar, ou desculpa, algum livro para indicar de apoio? Milena, tem um livro bacana do Antônio Carlos Gomes, que é sobre programação, sobre treinamento esportivo, é um livro bem denso. Eu tenho ele em PDF, eu posso mandar para vocês no grupo também, um livro do Antônio Carlos Gomes, que ele fala tudo isso que a gente falou de uma forma bem, né, volumosa. E, e é isso, cara. É um livro assim para quem gosta vai se apaixonar. Ele é muito foda, ele é muito técnico. Você não vai conseguir ler o livro inteiro porque é uma linguagem, cara, é um absurdo a linguagem dele de técnica assim. Mas é para esportes, né, cara? Então ele leva muito pro lado esportivo, né? Levantamento de peso, handebol, futebol, ginástica. Então tem que ir no foco lá, foco que você realmente quer saber, pega lá o capítulo que você quer saber e lê o capítulo que você quer saber. Tem outros livros também, tem o do Fox também, que é já mais sobre treinamento desportivo, tem bastante livros legais de treinamento desportivo também, mais focado no treinamento esportivo, que eu vou precisar dar uma lembrada, ver o que eu tenho aqui para ver se eu passo para vocês também, mas eu tenho algumas coisas sim. O Anderson perguntou o que significa 30 reps e 360 reps naquela planilha. Anderson, significa o volume que você trabalhou no skill. Se você olhar lá e somar a quantidade de repetições que tem, vai dar essa quantidade de repetições ali. Então, você fez um volume de 360 repetições no treino de força, no treino de potência ali, você fez um volume de 30 repetições, tá? É isso que tá significando isso. Você está controlando a carga, você está controlando o volume de repetições para na próxima semana saber se você vai manter o mesmo volume, se você vai aumentar percentual, se você vai manipular descanso,
se você vai manipular o quê? Algum dos fatores de intensidade que a gente já falou bastante, como é que a gente manipula a carga externa da intensidade. Né? Como é que você vai aumentar de uma semana para outra? Como é que você vai dificultar de uma semana para outra? Né? Semana 1, 2, 3, algo você vai ter que mexer. Né? Respondido, pessoal? Ficou tranquilo de entender a planilha? Show! Galera, mais um outro material antes de sair para o intervalo, que esse é Galinha dos Ovos de Ouro que fala. Deixa eu ver onde que ele está. Espera aí. Esse eu acho que eu já mandei para vocês também, pessoal. Ah, tá aqui no PDF. Show. Só para a gente finalizar essa ideia da carga de treino, pessoal, tá? De controle de carga de treino, tá? Esse material ele é grande, ele é denso, mas eu quero focar com vocês só uma parte só a parte de cá. Não essa parte aqui, ó. Quero focar essa parte aqui. Pessoal, para a gente fechar então, esse material, essa planilhinha que eu te passei aqui, é para vocês correlacionarem, olha lá, ó, coluna da direita de vocês, PSE. Quando você prescrever lá o treino e você quer saber qual que é a PSE correspondente para aquele treino lá. Então, o estilo de treino é onde está aqui na zona central. Zonas de intensidade, lembra que a gente viu lá no começo lá do material. Quando a gente trabalha o Endurance, a gente tem a oportunidade de trabalhar em 3 zonas de intensidade. Zona 1, zona débil, pessoal. Isso não causa efeito fisiológico nenhum. Isso é passeio no parque, passeio no shopping, passeio, né, de final de semana, de domingo, brincar com o cachorro, brincar com os filhos, né? Pega a esteira lá, fica caminhando 1 hora lá na esteira, né? Vai ser zona débil. Zona recuperativa. A maioria dos nossos treinos, pessoal, treinos aeróbicos, a gente quer proporcionar treino aeróbico no nosso aluno, a gente vai trabalhar na zona 2, é onde tem a zona das adaptações fisiológicas, adaptação cardíaca, adaptação tecidual, adaptação muscular, né, que vai causar benefícios para o nosso aluno, benefícios fisiológicos para o nosso aluno. E você tem ali o aeróbico, né, treino de capacidade aeróbica, tá? Treinos mais leves, mais ritmados, mais longos, né, longões, né? Em duplas, em trio, tarefinha, né, onde a galera vai ficar mais tempo ali rodando, conversando, mais conversa e foto do que treino, tá? Vamos dizer assim. PSE 4-5 ali na meiuca, tal, nem para mais e nem para menos. Você consegue conversar, igual a gente falou, tá? Treino começa a ficar um pouquinho mais difícil, começa a entrar mais para uma característica mais de potência aeróbica, tá? De potência aeróbica, só que com mais característica oxidativa do que glicolítica, mais com característica oxidativa do que glicolítica. Você ainda consegue controlar um ritmo melhor, consegue respirar melhor. Você está trabalhando na sua zona de antes do limiar anaeróbio, você está ali na sua zona de sublimiar anaeróbio, tá? PSE 6, PSE 7, tá? A zona amarelinha. Passou para a zona laranjadinha, pessoal, tá? Começa a entrar no limiar anaeróbio, então já estamos entrando quase na zona 3, mas ainda não é uma intensidade alta, é uma PSE 8. Treinos de potência aeróbica ainda, só que com características mais glicolíticas. Então, a sua intensidade já está mais alta, já está 80%, está passando por 85%, quase 90%, mas ainda você consegue ter ritmo, ter pace,
tá? Você ainda consegue conversar, você consegue falar algumas palavras, tá? Essa é uma zona boa, uma zona muito ideal para fazer esses trabalhos igual a gente faz. 3x1, tá? 2x2, 4x2, entendeu? Você consegue imprimir uma intensidade bacana e consegue ter um tempo para se recuperar. Volta a intensidade, recupera. Volta a intensidade, recupera, tá? Ou qual é a sacada da coisa? Treinos contínuos, a M-Rap, 10 M-Rap, 12 M-Rap, treino individual, treino longo. Como que você tem que orientar o seu aluno, galera? Começa o treino em 6, 7. Treino em 6, 7. Vai achando teu peso, vai achando teu ritmo, vai achando teu peso, vai achando teu ritmo. Passou a metade do odd, passou metade do odd. Segunda metade do odd. Sublimiar. Vai lá para o seu limiar anaeróbio. PSE 8. Começa a imprimir um ritmo maior. O treino vai ficando mais cansativo. Você vai dando um pouquinho mais. Segurou o pace, o último minuto, galera. Zona 3, último minuto, zona 3, último minuto, zona 3. PSE 9, PSE 10, tá? Onde você está na zona de VO2 máximo, capacidade anaeróbia, tá? Já na zona 5, né, se você medir pelo frequencímetro lá, ele já está tudo batendo lá para cima, lá, onde você vai ver, né, em alguns momentos do seu treino, você bate zona 5, dependendo de qual exercício que você está, a carga dele, mas a gente não pode ficar muito tempo nessa zona 5, né, senão você não vai estar trabalhando suas adaptações fisiológicas, tá? Então, é muito bacana para você orientar o seu aluno, para você entender que tipo de treino que você passou e qual que é a sensação que ele precisa ter, né? Lembrando que aqueles treinos de potência anaeróbia lá, de falar assim, não, agora eu quero ter o máximo, eu quero que você dê o teu esforço máximo, sempre PSE 9 e 10, você já está trabalhando em zona 3 já. Mas são treinos curtos, né, com altos intervalos de recuperação. Beleza, pessoal? Perguntas, vamos ficar ali mais 5 ou 10 minutos para responder as perguntas de vocês. A gente dá esse intervalo e volta, né, 10h45, 10h40, dependendo de quanto tempo a gente der de intervalo ali, que horas que nós vamos sair. A gente já volta e já finaliza a última parte ali para a gente, não sei, para construir algum macro, um meso, um micro, voltar em algum material que ainda ficou com dificuldade. Como material mesmo, o que eu tenho que apresentar é a sequência desse material, que é a parte da esquerda ali, que eu vou mostrar alguns exemplos de treinos de WOD, onde vocês vão encaixar em qual zona de intensidade que vocês querem trabalhar. E assim vocês vão ter muita ferramenta para construir treino aí com vocês. Vamos lá, pessoal, perguntas, o que ficou para trás, o que não entenderam disso que a gente falou. Pode fazer pelo chat, pode fazer com o microfone aberto agora. Se não tiver, a gente já para tomar um café, tomar uma água. Dez segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou, pessoal. Então, sem mais, liberamos para o intervalo. 10h25. Vamos voltar um pouquinho mais cedo, então. 10h40 a gente começa. Vamos dar 15 minutos, acho que é o suficiente, vocês já estão em casa. Então, até daqui a pouco, pessoal. Valeu.